Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse videozinho aqui pra vocês, embora eu não seja muito fã de câmeras ou não tenha muita intimidade com câmeras também, mas eu recebi algumas informações que eu acho que são importantes repassar pra vocês e em vídeo a gente consegue se expressar melhor também, né? Eu recebi um recado de uma amiga minha que é médica. Ela tá de plantão agora também, tá no meio dessa confusão toda, né? Do corona. A gente tá tendo que tomar algumas providências, né? As atividades foram canceladas, porque a ESLB mandou então uma carta pedindo para que isso acontecesse e a gente acha prudente também, né? Para não proliferar. Quanto mais a gente puder fazer agora para evitar que o vírus se prolifere com rapidez ou se prolifere demais, a gente vai fazer. Então, essa é uma das medidas que a gente tomou, de cancelar, então, todas as atividades por um tempo, e a gente vai conversando. Só que o que eu quero passar para vocês hoje são, na verdade, duas coisas que eu juntei, duas informações que eu achei muito interessantes, uma de uma amiga minha que é médica, e outra de um pastor que eu respeito muito, né? Essa primeira parte que eu quero falar, então, é dessa minha amiga médica, o que ela passou de recomendações. Não são as recomendações que todo mundo fala de higiene, isso todo mundo já sabe, eu não preciso passar, todo mundo já sabe o que tem que fazer, é só agora a gente colocar em prática e respeitar isso, né? Mas o que ela passou tem a ver muito com a importância da gente manter a nossa saúde mental no meio de tudo isso. Eu sei que a gente entra em pânico, é algo novo, é algo que a gente não conhece, né? Então, a primeira coisa que ela colocou é: pare de ver notícia toda hora. A gente fica toda hora procurando, daí um compartilha aqui, outro compartilha lá e tal. Não fique compartilhando com as pessoas qualquer notícia que você vê. Eu vi isso sobre o corona, então deve ser verdade, porque tem um monte de gente compartilhando. E você acaba ajudando a proliferar, talvez não um vírus, mas você prolifera o pânico, né? Você faz com que o pânico se espalhe, e isso não é bom. Porque uma vez que a gente tá tendo que, o nosso corpo tá tendo que combater a ansiedade, a gente tem mais um problema para combater se o vírus afetar a gente, se me afetar você, e a gente tiver numa ansiedade muito grande, num medo, num pânico muito grande, o nosso corpo já vai estar tentando combater essa ansiedade e daí chega um vírus e aí fica pior ainda. Então, o melhor é que a gente mantenha a calma. E também ela disse que isso tem sido muito complicado nos hospitais, né? Que o pessoal fica em pânico e chega lá por qualquer coisa e às vezes não tem nada e parece que acha que tá morrendo e enfim. Né? Então, cuidado com as notícias que você escuta. Procure saber de órgãos competentes, a Secretaria de Saúde do seu município, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles que vão estar dando os casos e os dados maiores, né? O que a gente precisa saber, na verdade. Então, eu sei que existe muita gente achando que a gente deveria saber mais e às vezes compartilhando receita caseira que vai combater o vírus, mas, gente, parem com isso. Parem com isso porque isso não ajuda, isso só atrapalha. Então, ouçam as pessoas que vocês devem ouvir e parem de ficar o tempo todo compartilhando e vendo coisas e procurando o caos, né? Tentem mudar um pouco o foco. Se distraia offline, a segunda dica que ela dá. Leia um livro, veja uma pregação, assista um filme, uma série que você talvez não teve tempo antes, porque agora a gente foi obrigado a desacelerar um pouco a vida, né? E isso também pode vir pro bem. A gente pode olhar para isso de uma maneira positiva, de desacelerar, ficar nessa quarentena, mas aproveitar então a oportunidade de passar tempo com a família em casa, jogar um jogo novo, ler um livro, assistir talvez um filme que a família inteira possa assistir junto. Isso seria bem interessante. Ligue e converse com seus amigos. Quanto tempo você já não faz uma ligação, né? Hoje, com a coisa do WhatsApp, a gente só fica mandando mensagem ou coisa assim. Aproveita e liga, ouve a voz da pessoa. E nesse tempo de isolamento é bom é importante que a gente se mantenha afastado fisicamente, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se manter afastado, não se comunicar com as pessoas. Então, pega o seu telefone aí e liga para aquele parente ou aquele amigo que você faz tempo que não conversa. Tente manter a sua rotina o máximo possível
normal. Você não vai sair de casa, talvez ir para o trabalho, não sei como é que tá a situação onde você tá agora, que a empresa que você trabalha tá fazendo, mas se você ficar em casa, se você tiver de quarentena, continue dormindo no mesmo horário, acorde no mesmo horário, não desacostume o seu corpo da rotina normal, tá? Porque senão depois vai ser mais caótico ainda para conseguir voltar a tudo isso. Alimente-se bem. Não, como eu disse, essas coisas de ficar passando remédio caseiro aí, que o vírus, você vai conseguir afastar o vírus ou que, não sei o que. Se o vírus chegar e entrar em você aí, se você contrair o vírus, não quer dizer que você vai matar o vírus porque você está comendo bem, mas o seu corpo vai estar mais preparado para combater esse vírus, né? Então, alimente-se direito, alimente-se bem, coma coisas que aumentam a sua imunidade. Então, isso é bem importante. E a última coisa que ela colocou aqui é medite, né? Leia a palavra de Deus, faça seu devocional, ore, coloque diante de Deus toda essa situação. Deus está no controle de tudo. Está fora do nosso controle, mas fora do controle de Deus nunca está, né? As doenças, elas estão no mundo por causa do pecado, né? Então, desde que o homem caiu, desde a queda do homem, as doenças estão aí no mundo. Então, e também cuidado de ficar falando assim, porque eu sou de Deus, eu tô protegido e nada vai acontecer, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente acaba também passando uma imagem, passando uma mensagem errada também, certo? Então, não é porque a gente é cristão que a gente não vai contrair o vírus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tá no mundo, né? E a gente tem que ter uma outra perspectiva. E a ansiedade, ela é excesso de futuro. E a gente fica se preocupando demais com o que pode vir a acontecer. Nossa, e se eu contrair o vírus? E se a minha família ficar doente? E se, né? E aí vai chegar lá, se acontecer alguma coisa, porque nenhum de nós tá livre de poder acontecer alguma coisa, tá? A gente tem que ser bem consciente disso. Só que como é que você viveu os últimos dias da sua vida? Preocupado com uma coisa que você não podia mudar? Preocupado com uma coisa que você não podia... A gente não tem como mudar e eliminar o vírus, assim, tipo, pegar ou ignorar isso. Ele tá por aí. A gente pode conseguir diminuir os efeitos, né? Mas ele tá aí. Ele tá acontecendo. A gente não pode também tá no outro extremo, né? Tem o extremo do pânico e o extremo da negligência e de dizer que o negócio não tá acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos manter um equilíbrio. Eu acho que, como tudo na vida, é importante a gente ter um equilíbrio nas coisas. E agora, a última parte, eu quero compartilhar, então, o que esse pastor falou. E eu respeito muito ele. E uma coisa que ele falou é: isso vai passar. Agora a gente tá no meio dessa pandemia. Parece que a gente não vai passar, mas a gente está passando pelo vale. E Salmo 23 fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente tem que lembrar que Deus está com a gente em todo e qualquer momento. Então, a gente está sim passando pelo vale, tá sendo difícil, tá sendo complicado, mas vai passar. A gente não sabe quais vão ser as consequências, a gente não sabe o que nós pessoalmente vamos ter que passar nesse meio tempo, mas vai passar. E Deus está com a gente em todo o processo. Então ele falou 3 coisas. Primeira coisa que ele falou: mude o foco. Mais ou menos parecido com o que a minha amiga médica falou. Ela também é cristã, essa minha amiga médica. E mude o foco, não fique só focando na doença. Foque, então, nas coisas positivas que você pode tirar desse... Não as vantagens, né? Tipo, tô de folga, tô de férias. Não são férias, gente. Então, a gente tem que lembrar disso também. Mas muda o foco, né? Procura aprender algo novo, procura se informar de algo que é interessante. A gente não pode sair para viajar agora, mas que tal você... eu gostaria de viajar para tal lugar e conhecer. Agora talvez seria o momento de você pesquisar
um pouquinho sobre esse lugar e ler coisas sobre esse lugar para um dia, quem sabe, você poder ir para lá e já ter um pouquinho de conhecimento sobre o local. Então, fica aí uma dica. Então, mude o foco. Não fique focando só no negativo e só no pânico e né? Porque você espalha o pânico quando você faz isso também. Mude a sua perspectiva, né? Como eu já disse, a gente que entra junto com muda o foco. Tipo, olha para o que a gente pode tirar de positivo, de se desacelerar que a gente tem, né? Não é minimizar o problema, mas é não fazer o problema ser maior do que ele é, ou não fazer ele o centro da nossa vida, porque isso adoece a gente também, né? E uma coisa muito importante, gente, nós temos que aprender a viver à luz da eternidade. Essa vida aqui, ela vai passar. De uma maneira ou de outra, seja durante o coronavírus, seja ou não, ela vai passar para todos nós. E existe algo muito mais importante que é o foco na eternidade. É eu lembrar que a minha esperança tá na eternidade. A minha esperança é passar a eternidade com Deus, é a vida eterna. Então, focar e ver se eu tenho um relacionamento real com Cristo. É investir nesse relacionamento com Cristo. É ter Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e saber que independente do que acontecer, eu tô nas mãos dele. Ele tá no controle da minha vida. E Deus sabe o meu primeiro dia e o meu último dia. É entender que Deus sabe qual vai ser o nosso último dia aqui na Terra. E não dizer agora aí de peito aberto, não tô nem aí, então se eu pegar esse vírus e não for minha hora, Deus vai me salvar. Não, que nem eu falei, a gente tem que ser prudente. Só que a gente tem que olhar tudo com uma perspectiva eterna e à luz da eternidade. Se esse for o momento de eu ir durante esse coronavírus, amém. Se não for, se for para eu contrair a doença, sobreviver, Deus sabe. Tá tudo nas mãos dele, tá tudo sob o controle dele. E eu gostaria de deixar um versículo para vocês, para finalizar, que é: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. E lembrem-se que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. E a gente diz: onde está Deus nessas horas? Deus está no controle. Não esqueça disso. Faça a sua parte, né? Respeite a quarentena. Preste atenção nos sinais. Lave bem as suas mãos. Use álcool gel. Não compre todo o álcool gel para você, tá? Lembra que tem mais gente precisando. Não estoque um monte de coisa em casa, tirando as coisas do mercado, tá? Então vai lá, compra o que você precisa. Lembra das outras pessoas também. Veja se tem algum idoso precisando de alguma coisa. Se você puder buscar alguma coisa para ele no mercado e levar melhor, que ele não precise sair de casa. Principalmente se for alguém que tem uma doença crônica, tá? Se for alguém que já tem uma saúde mais debilitada, mesmo que não esteja em idade de risco. Então se preocupe com os outros. Agora é o momento da gente pensar o comunitário, né? Pensa que esse é um lado bom do corona, que a gente pode tirar um pouquinho o olhar do nosso próprio umbigo e olhar para as outras pessoas também. E durante esse tempo também busque a palavra de Deus, leia a palavra, compartilhe com as pessoas só aquilo que realmente Deus tocar você, né? Manda para um amigo, conversa com ele, tem alguma dúvida, pergunta pra gente. A gente tá aqui então para auxiliar vocês nesse processo todo, e todos juntos a gente vai conseguir, como comunidade, como corpo de Cristo, passar por isso. Não é porque a gente não está se reunindo na estrutura igreja, né, no templo, que nós deixamos de ser igreja. Nós continuamos sendo igreja e cuidando uns dos outros e aprendendo uns com os outros e crescendo juntos, tá bom? Esse é meu recado para vocês. Um grande beijo para todos e se cuidem física, espiritual e mentalmente.